Havia em Portugal, no reinado do rei Diniz, uma pessoa atormentada por vexações diabólicas, obsessões diabólicas. O inimigo da nossa salvação aparecia-lhe sempre sob a forma de Jesus Cristo e ordenava-lhe que se atirasse ao rio Tejo para obter a remissão dos seus pecados e a recompensa celestial. A infeliz mulher, enganada pelas mentiras de Satanás, decidiu um dia afogar-se. No caminho, encontrou uma capela franciscana e ali entrou. Ajoelhou-se diante do altar de Santo Antônio de Pádua, suplicou ao santo para ajudá-la a salvar a alma. Depois, amedrontada com a perspectiva do gênero de morte que lhe estava reservado e bastante fatigada, adormeceu. Durante o sono, Santo Antônio lhe apareceu, afastou-a do funesto projeto e deu-lhe um pergaminho, dizendo-lhe para o trazer sempre consigo. Ao acordar, achou suspensa no pescoço a folha preciosa, onde se liam algumas linhas, chamadas depois Breve de Santo Antônio. Imediatamente se fez sentir a eficácia do remédio celeste. A obsessão de Satanás desapareceu imediatamente e a mulher se viu livre. O rei de Portugal, tendo tomado conhecimento do milagre, quis ver o maravilhoso escrito e mandou buscá-lo. Desde que se viu privada do seu tesouro, a mulher recaiu no poder do demônio. Levaram-lhe uma cópia exata do breve milagroso de Santo Antônio. Recebeu-a com confiança, trazendo-a dia e noite consigo. No mesmo instante, recobrou a paz e ficou livre de tais tentações. O rei conservou o original entre as relíquias da coroa portuguesa. Meus queridos ouvintes, vamos rezar então agora o breve de Santo Antônio, esse exorcismo de Santo Antônio tão poderoso que livrou esta mulher que ouvimos agora da vexação do demônio. Nas contas do nosso terço, contemplando alguns fatos milagrosos da vida de Santo Antônio e como ele sempre derrotou o demônio com a sua santidade, com a sua oração, com o seu amor a Deus, com a sua fé, com a sua penitência, enfim, com a vida santa e virtuosa que ele sempre viveu. Vamos rezar pedindo poderosamente a proteção de Santo Antônio sobre nós, rezando o seu breve ou exorcismo de Santo Antônio. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Combatendo com Santo Antônio de Pádua e Lisboa. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.
Nascimento e infância de Santo Antônio. Nosso herói nasceu a 15 de agosto de 1195 em Lisboa, capital do Reino de Portugal. Era o segundo filho de Martim de Bulhões e de Teresa Maria Taveira, nobres pelo sangue. Foi batizado na Catedral de Lisboa, onde ainda hoje se conserva a pia batismal. Recebeu no batismo o nome de Fernando, que significa, em grego, flor ou lírio, em homenagem ao seu tio materno, o cônego Fernando de Bulhões, que era professor na escola da Sé Catedral de Lisboa. Antes mesmo de ter o uso da razão, o futuro Santo Antônio já parecia ter visto a luz da virtude, pois deu mostras, desde pequenino, de uma santidade eminente. Seus pais ficavam realmente consolados com suas ótimas inclinações, sua docilidade, a compaixão pelos pobres, aos quais socorria sempre com boa vontade, e o empenho em ouvir a palavra de Deus. Ele rezava muitas vezes o Santo Rosário e era assíduo na participação da missa em seu tempo. Contam alguns autores que as primeiras palavras que proferiu, ainda nos braços de sua mãe, foram Ave Maria, e que ele, influenciado pelo grande amor que sua mãe dedicava à Virgem Santíssima, fez, ainda em tenra idade, voto de castidade perpétua. Os piedosos pais, compreendendo o desejo do filho, colocaram-no entre os meninos de coro da catedral. Certa vez, enquanto subia a escada do coro, viu-se assaltado por uma tentação. Para livrar-se dela, traçou com o dedo o sinal da cruz na parede de pedra, e por milagre a pedra conservou a marca da cruz. Até hoje, lá está ela para todos os que a quiserem ver. Inclusive, meus queridos ouvintes, eu, quando estive nesta Catedral de Lisboa, há 20 anos atrás, pude ver este sinal da cruz milagroso que Santo Antônio deixou ali. Assim, Santo Antônio, já desde tenra idade, venceu o demônio com sua virtude, seu amor a Deus e o santo sinal da cruz. Ecce crucem Domini, fugiti partis adversae, victi leo de tribo Iuda, radix David. Aleluia, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia.
Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi, aleluia. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi, aleluia. Santo Antônio de Pádua e de Lisboa, rogai por nós. Segunda dezena. Quando Santo Antônio atingiu a mocidade, entrou no convento de Santo Agostinho. Depois de 1 ano de noviciado, exerceu no mosteiro a função de porteiro. Ficou apenas 2 anos naquele local, pois quis evitar as inúmeras visitas que recebia de seus pais e irmãos, como também de parentes e amigos. Pediu, para evitar essas visitas que lhe dificultavam o progresso nas vias da santidade, transferência para o mosteiro de Santa Cruz em Coimbra. Foi recebido com grande contentamento pelo prior de Santa Cruz, que compreendeu a bela aquisição que era aquele novo religioso. A afabilidade de trato, a prontidão no obedecer, o zelo pelo ofício no coro e nos demais exercícios de piedade logo granjearam ao recém-chegado reputação de religioso observante. Foi então que Deus quis manifestar, pela primeira vez, por meio de um prodígio, como queria bem aquela alma escolhida, em especial pelas virtudes que em toda a sua vida mais a caracterizaram: a humildade, a caridade, o amor, a pureza. Aconteceu que um religioso estava gravemente doente e nosso santo foi incumbido de cuidar dele. Compadecido do enfermo que sofria, recorreu à oração para lhe obter a saúde e recebeu de Deus a revelação de que a enfermidade era obra do demônio. Confiado então na misericórdia divina, o santo aproximou-se do enfermo e cobriu-lhe a cabeça com seu próprio capuz, livrando-o no mesmo instante da doença que o afligia. Outra vez, aconteceu que foi incumbido de assistir a um religioso enfermo, sendo por isso obrigado a faltar às obrigações do coro. Embora tranquilo por estar obedecendo, sofria muito por se ver privado daquele ato de piedade em comum. Quando ouviu tocar na igreja a campainha da elevação da hóstia sagrada, ajoelhou-se reverentemente, cheio de fé, e coisa maravilhosa, abriram-se as paredes, de modo que viu e adorou a Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. No convento de Santa Cruz, passou 8 anos, dividindo sempre o tempo entre a oração e o trabalho intelectual. Estudou filosofia, teologia e, como era dotado de memória fora do comum, decorou toda a Sagrada Escritura, a Bíblia inteira e as passagens mais notáveis dos santos padres que a tinham comentado. Tudo isso lhe ficou gravado na memória, de tal forma que, se a Bíblia desaparecesse do mundo, Santo Antônio poderia escrevê-la sem dificuldade do começo ao fim. Que esperanças dava aquela planta predileta que em tão pouco tempo havia lançado raízes tão profundas, porque a divina providência o quis dotar de tanto saber, para que ele extirpasse a heresia e convertesse a fé católica, não só os ignorantes e grosseiros, mas também pessoas distintas pela condição social e pela ciência, para que refutasse os hereges e se tornasse, afinal, um dos mais valorosos campeões do estandarte triunfal de nosso Senhor Jesus Cristo e martelo dos hereges. Glorioso Santo Antônio de Pádua e de Lisboa, nós os pedimos,
pelos vossos merecimentos, livrai-nos de todas as tentações diabólicas, de todas as tentações para o pecado, para o suicídio, para a depressão. Livrai-nos também de todas as doenças que possam ser causadas pelo demônio em nossos corpos e em nossas almas. E por vossos merecimentos e por vossa grande intercessão junto do Senhor e de Maria Santíssima, dai-nos sempre a graça de gozar perfeita paz e tranquilidade em todos os nossos dias. Ecce crucem Domini, fugiti partis adversae, victi leo de tribu Iuda, radix David. Aleluia, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia. Santo Antônio de Pádua e de Lisboa, rogai por nós. Terceira dezena: milagres na vida missionária de Santo Antônio. Santo Antônio era infatigável pelo bem das almas. Não somente se empenhava de dia no púlpito e no confessionário, mas ainda de noite, velando muitas horas, se dedicava à oração. A muitos pecadores aparecia em sonhos, quando dormiam, avisava-os de pecados ocultos e mal confessados, para que se arrependessem sinceramente e fizessem nova confissão. Celebrava normalmente a missa ao alvorecer e em seguida se dirigia ao confessionário, onde permanecia até a hora de pregar. O resultado é que, sendo de natureza robusta, andava sempre pálido, se bem que nunca fosse visto triste. Era sujeito a êxtases frequentes, e os fiéis já nem mais estranhavam as pausas que fazia no púlpito durante a pregação, enquanto seu espírito vagava distante na contemplação das maravilhas divinas. Um dia, o agostiniano Dom Tomás Galos, abade de Vercelli, estava pregando sobre umas palavras do apóstolo São Paulo, comentadas por São Dionísio Areopagita. Frei Antônio, que o ouvia,
foi arrebatado pelos impulsos de seu espírito, e todos os que ali estavam, com espanto e admiração, o viram elevar-se, levitar, largo tempo no ar. Referindo-se a Frei Antônio de Lisboa, dizia com entusiasmo seu pai espiritual, São Francisco: lá vai o meu prelado Antônio, o missionário sobre cujos ombros descansa o grande cuidado e zelo que tenho pelo bem das almas. Os hereges de Rímini, temerosos daquele santo pregador, de quem se dizia que tal era a eficácia de suas palavras, que diante delas nenhum incrédulo podia resistir, resolveram de comum acordo não ouvi-lo em hipótese alguma. Chegando, pois, Frei Antônio àquela cidade e subindo ao púlpito, viu que diante de sua presença quase todos se retiravam e fugiam. Somente uns poucos hereges, talvez levados pela curiosidade, ficaram para ouvi-lo. Não esmoreceu, porém, o seu zelo. Pregou aos poucos que tinham ficado e, inflamado de ardor celeste, falou com tal energia que aqueles hereges reconheceram seu erro e resolveram mudar de vida. O santo não se contentou com aquele resultado parcial e, retirando-se a uma cela, elevou preces ao Altíssimo para que toda a cidade se convertesse. Saindo do retiro, foi direto às praias do mar Adriático e, em altas vozes, clamou aos peixes que o ouvissem e celebrassem os louvores do seu supremo Criador, já que os homens ingratos não queriam fazê-lo. Diante daquela voz imperiosa, apareceram logo os incontáveis habitantes das águas e se distribuíram ordenadamente, cada qual junto com os da sua espécie e tamanho. Todos erguiam da água, para fora da água, as cabeças, de formas e cores variadas, com as escamas brilhantes, formando uma espécie de tapete de pedras preciosas, e ficaram longo tempo imóveis ao ouvi-lo. O santo lhes expôs então os benefícios particulares que haviam recebido do seu divino Criador, e discorreu sobre a variedade, a beleza e as formas tão maravilhosas dos peixes. Falou-lhes da facilidade que tinham de se movimentar no elemento líquido, a água, no qual se achavam protegidos contra os raios e o granizo. Lembrou-lhes o alimento que ali lhes era proporcionado, sua inumerável multiplicação e ainda o privilégio de terem sido preservados do extermínio comum a todos os outros animais quando do dilúvio universal. Recordou ainda as honras que haviam recebido ao serem empregados pelo céu em vários ofícios, salvando Jonas, o profeta, protegendo Tobias, enchendo as redes dos apóstolos de Jesus Cristo, multiplicando-se nas mãos do Salvador para saciar a multidão faminta, fornecendo-lhe dinheiro para o tributo e o alimento para o sustento da sua vida divina e humana, vendo-o caminhar sobre as águas e, finalmente, escolhendo seus pescadores para apóstolos. À medida que Frei Antônio falava, parecia que os peixes o entendiam, aplaudiam seu discurso, às vezes erguendo a cabeça, às vezes abrindo a boca. Atraída pelo rumor de tão extraordinário prodígio, acorreu logo imensa multidão à praia, aclamando Frei Antônio como um anjo mandado pelo céu e derramando lágrimas de assombro e arrependimento de suas heresias. Oh, de quantas maneiras prodigiosas se manifesta o poder de Deus! Por que será o homem mais surdo à voz divina do que os animais? Glorioso Santo Antônio, por vossos grandes merecimentos junto de Deus e de Maria Santíssima, suplicamo-vos, livrai-nos de todas as heresias que possam nos afastar da verdade
da verdadeira fé católica e nos fazer ofender a Deus, de todas as heresias que negam o valor de Nossa Senhora, as prerrogativas, os privilégios de Nossa Senhora, a sua imensa dignidade de Mãe de Deus. Livrai-nos, Santo Antônio, de todas as heresias que diminuem o valor dos santos, que diminuem o valor dos anjos. Livrai-nos, Santo Antônio, de todas as heresias que negam o valor do Santo Rosário, da Via Sacra, dos terços e das novenas e orações aos santos. Livrai-nos, Santo Antônio, das heresias que negam o valor das imagens sagradas de Nossa Senhora, dos santos, dos anjos. Livrai-nos, Santo Antônio, das heresias que negam o valor dos sacramentais, das medalhas, escapulários de Nossa Senhora dos Santos. Livrai-nos, Santo Antônio, de todas as heresias contra nosso Senhor Jesus Cristo e os dogmas da Santa Fé Católica. Livrai-nos, Santo Antônio. Ecce crucem Domini, fugiti partis adversae, victi leo de tribu Iuda, radix David. Aleluia, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia. Santo Antônio de Pádua e de Lisboa, rogai por nós. À vista do espantoso milagre dos peixes, muitos hereges se converteram, mas alguns dos mais empedernidos obstinaram-se no erro e não quiseram ouvir as palavras de Santo Antônio. Um destes foi um homem chamado Bonvilo, que negava a realidade do sacramento da Eucaristia. Ele teve a ousadia de propor a Santo Antônio que fosse juiz da disputa do seu burrico. Disse que queria ver se o animal, posto diante da hóstia sagrada, a adoraria. O santo ficou inicialmente surpreendido pela proposta blasfema, mas, inspirado por Deus, declarou que aceitava aquele julgamento,
ficando este marcado para alguns dias depois. Na manhã fixada, Frei Antônio celebrou primeiramente o santo sacrifício da missa e, saindo à rua com o Santíssimo Sacramento, acompanhado por outros religiosos, dirigiu-se à casa de Bonvilo. Este, com modo insolente, lhe foi ao encontro, levando o burrico que havia 3 dias não recebia nenhum alimento. Ao chegar perto do Santíssimo, Bonvilo apresentou a ração diante do animal faminto. O santo, após uma breve exortação aos numerosos espectadores, chamou em voz alta ao animal e lhe ordenou que viesse adorar o seu Criador, oculto na humilde figura sacramental do Santíssimo Sacramento. Ó prodígio! O burrico logo abandonou a comida, avançou em direção ao Santíssimo, pôs-se de joelhos, baixou a cabeça e, naquela posição reverente, permaneceu imóvel até que a sagrada hóstia fosse levada de volta à igreja. Ó querido amigo, quantas vezes terás estado na presença de Deus sacramentado sem o devido respeito, imitando mais o herege do que este animal irracional, que no entanto nos deu tão severa lição. O mesmo milagre foi depois repetido por Frei Antônio em análogas circunstâncias na França. Bonvilo, atônito pelo ocorrido e tocado pela graça divina, abjurou o erro. E como era pessoa respeitada e poderosa, tanto maior foi o triunfo dos católicos e a confusão dos hereges. Bonvilo passou em penitência o tempo de vida que ainda lhe restava e faleceu algum tempo depois, de modo edificante. Alguns hereges empedernidos resolveram, depois desse episódio, matar Santo Antônio, envenenando-o. Convidaram-no, para isso, certo dia comer com eles, dando como pretexto debater alguns artigos de fé. Frei Antônio nunca se negava a comparecer a essas disputas e polêmicas. Os hereges puseram diante dele, entre outros pratos, um que continha veneno mortal. Antes que o tocasse, Deus revelou-lhe a cilada, e o santo, conservando toda a calma, repreendeu os hereges pela traição que lhe faziam. Vendo descoberto seu intento perverso, não se abalaram e responderam cinicamente: é verdade que esse prato tem veneno, mas nós o colocamos aí porque desejamos fazer uma experiência. No Evangelho está escrito que Jesus Cristo disse aos seus discípulos que, ainda que tomassem veneno mortal, nenhum mal sofreriam, e estamos querendo saber se és de fato discípulo de Cristo. O santo fez o sinal da cruz sobre aquele prato e o comeu com apetite, saboreando a comida envenenada como se fosse alimento saudável, e nada sofreu, deixando mais uma vez os hereges confusos e assombrados. Em outra ocasião, alguns hereges o convidaram e puseram diante dele na mesa um nojento sapo. Frei Antônio fez sobre ele o sinal da cruz, e logo o asqueroso animal se converteu num saboroso frango. O santo trinchou-o e repartiu dele com os próprios hereges que tentavam escarnecer dele. Estes comeram e, reconhecendo tão estranho milagre, pediram perdão a Frei Antônio e aceitaram a fé católica. De outra vez, aconteceu que um herege o convidou a comer e ofereceu-lhe, como prato único, um frango bem preparado, num dia em que a disciplina da sua ordem religiosa e da igreja não permitia que se comesse carne. Frei Antônio estranhou a iguaria, mas o herege lhe respondeu: não tens razão de ter escrúpulo, pois eu te convidei a comer e não tenho outra coisa para te oferecer. Se te recusares a comer porque a igreja romana te manda observar a abstinência neste dia, estarás desobedecendo a lei de Cristo, que te manda comer quando fores convidado aquilo que te puserem na mesa. O santo
reconheceu o ardil e discretamente fez sobre o prato o sinal da cruz, transformando-se o frango num peixe, sem que o herege se desse conta da transformação. Frei Antônio comeu com satisfação e o herege guardou os restos para o mostrar ao bispo da cidade, que tinha em alto conceito as virtudes de Santo Antônio. Mas Frei Antônio se despediu. Mal Frei Antônio se despediu, o herege foi procurar o bispo e contou-lhe que Frei Antônio violara em sua casa a lei de abstinência de carne naquele dia, de modo que toda sua santidade não passava de hipocrisia. E como prova, mostrou os restos do que Frei Antônio comera. Em lugar dos ossos de frango que esperava encontrar, viu, porém, espinhas de peixe. O bispo olhou irritado e ele, confuso e envergonhado, confessou a culpa e, abjurando seus erros, partiu à procura do santo para lhe pedir perdão. Desde esse momento, foi um dos mais incansáveis apregoadores da virtude de Santo Antônio. Glorioso Santo Antônio, por vossos merecimentos e virtudes, dai-nos a graça, vos pedimos, de nos afastarmos de toda a heresia, das heresias que negam as verdades da fé católica. Livrai-nos, Santo Antônio, de toda confusão espiritual. Livrai-nos, Santo Antônio, de todo o erro. Livrai-nos, Santo Antônio, dos vícios e pecados. Livrai-nos, Santo Antônio, da impureza e da concupiscência. Livrai-nos, Santo Antônio, da avareza e dos erros protestantistas. Livrai-nos, Santo Antônio. Ecce crucem Domini, fugiti partis adversae, victi leo de tribu Iuda, radix David. Aleluia, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia. Santo Antônio de Pádua e de Lisboa, rogai por nós.
quando Santo Antônio estava pregando em Limoges, pediu licença para pregar numa igreja paroquial. Como era imensa a sua fama, juntou-se tanto povo que não cabia no recinto e foi obrigado a pregar em praça pública. Mal havia começado o sermão, os céus se escureceram e principiaram relâmpagos e trovões, anunciando tempestade iminente. O povo, atemorizado, começou a murmurar e já se dispunha a sair dali em busca de abrigo. Mas Frei Antônio pediu silêncio e, em nome de Deus, assegurou que não choveria naquele local, recomendando a todos que ficassem atentos à pregação. Tranquilizados, os fiéis ouviram o sermão até o fim. Quando se retiravam para suas casas, verificaram com muita admiração que, embora estivesse perfeitamente seco o local da pregação, todas as redondezas estavam completamente alagadas pela tempestade. Retornou o santo a Puy, onde algum tempo depois ocorreu outro fato assombroso. Estava pregando, quando o demônio, para atrapalhar a sua pregação, apareceu disfarçado em mensageiro e se aproximou de uma senhora distinta, chamando-a pelo nome em alta voz e entregando a ela uma carta na qual estava escrito que seu filho fora assassinado num local muito distante. A mulher imediatamente se pôs a chorar e soluçar ruidosamente, e não havia modo de acalmar seu desespero. O santo, reconhecendo naquele falso mensageiro o demônio, impôs silêncio à multidão e confortou a senhora aflita, assegurando-lhe que o filho vivia, estava em boa saúde e em breve retornaria ao lar. Denunciada assim a maligna fraude, o falso mensageiro desapareceu com um horrível bramido, para espanto e terror de todos. Logo que se acalmou o tumulto, o santo serviu-se da aparição diabólica para desenvolver sua pregação, exortando os fiéis a estarem sempre vigilantes contra as astúcias do inimigo infernal. Em outra ocasião, entrou no meio do sermão um louco que, com vozes e gestos desordenados, perturbava os ouvintes, que não conseguiam prestar atenção nas palavras de Santo Antônio, o pregador. De repente, em meio à agitação, o louco disse: "Não sossegarei enquanto aquele homem", e apontou para Santo Antônio, "não me der o cordão que usa na cintura." O santo retirou o cordão e com ele envolveu o louco, que foi imediatamente libertado do demônio que o enlouquecia, ficou curado e adquiriu o juízo perfeito. Em Sanguiniano, Santo Antônio estava pregando a uma imensa quantidade de gente numa praça. Ao subir ao estrado que lhe fora preparado, advertiu a todos que não tivessem receio se o demônio tentasse alguma nova investida. Efetivamente, logo que principiou a falar, o estrado desabou, sem ferir a ninguém. Santo Antônio caiu, mas também não se machucou. Os fiéis veneraram o espírito de profecia de Frei Antônio e ergueram novamente o estrado para ouvi-lo com ainda maior atenção. Aconteceu que certa noite que um noviço do convento de Sanguiniano, chamado Frei Pedro, foi tentado pelo demônio a abandonar a vida religiosa e se entregar à luxúria. Infelizmente, deu ouvidos à tentação e se dispôs a retornar ao mundo. Frei Antônio, penetrando o segredo do seu coração, chamou-o e lhe mostrou que conhecia suas ideias. Soprou-lhe em seguida na boca, dizendo: "Recebe o Espírito Santo." O rapaz desmaiou ao receber aquele sopro. O santo o fez voltar a si, e o noviço, vencida a tentação, foi, desde aquele momento,
um dos mais fervorosos membros da comunidade. Glorioso Santo Antônio, pelos vossos merecimentos e vossas virtudes, vossos méritos junto de Deus, vos pedimos, de todo acidente causado por Satanás, livrai-nos. De toda tentação de abandonar a vida religiosa e consagrada a Deus, livrai-nos. De toda tentação de voltar ao mundo e à luxúria, livrai-nos. De todos os enganos e embustes do demônio, livrai-nos. De toda falsidade e de toda enganação, livrai-nos. Das pessoas malignas e falsas, livrai-nos. De toda espécie de mentira de Satanás, livrai-nos. De todos os males que nos possam afligir, livrai-nos. Ecce crucem Domini, fugiti partis adversae, victi leo de tribo Iuda, radix David. Aleluia, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia. Santo Antônio de Pádua e de Lisboa, rogai por nós. Orações finais. Se milagres tu procuras, pede-os logo a Santo Antônio. Fogem dele as desventuras, o erro, os males e o demônio. Torna manso o iroso mar, da prisão quebra as correntes. Bens perdidos faz achar e dá saúde aos doentes. Em qualquer necessidade, presta auxílios soberanos. De sua alta caridade, fala a voz dos paduanos. Torna manso o iroso mar, da prisão quebra as correntes. Bens perdidos faz achar e dá saúde aos doentes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Torna manso o iroso mar, da prisão quebra as correntes.
bens perdidos faz achar e dá saúde aos doentes. Rogai por nós, Santo Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que deste Santo Antônio ao vosso povo como insigne pregador e intercessor em todas as necessidades, fazei-nos, por seu auxílio, seguir os ensinamentos da vida cristã e sentir a vossa ajuda em todas as provações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus vos salve, meu glorioso Santo Antônio, sacrário do Divino Espírito Santo. Alcançai-me dele os dons e auxílios de sua graça. Deus vos salve, meu glorioso Santo Antônio, reclinatório do Deus menino. Consegui-me dele a inocência e a pureza. Deus vos salve, meu glorioso Santo Antônio, amantíssimo Filho de Maria Santíssima. Fazei-me também digno filho de tão soberana e doce mãe. Deus vos salve, meu glorioso Santo Antônio, luz brilhante da Santa Igreja. Iluminai a minha cegueira, para que fuja das trevas dos vícios e dos pecados e pratique as obras de verdadeira santidade. Deus vos salve, meu glorioso Santo Antônio, deparador das coisas perdidas. Não permitais que eu perca o caminho da eterna salvação. Deus vos salve, meu glorioso Santo Antônio, lírio formoso da pureza. Inspirai-me um amor entranhado à mais bela de todas as virtudes. Deus vos salve, meu glorioso Santo Antônio, modelo perfeito da humildade. Tornai meu coração semelhante ao vosso. Deus vos salve, meu glorioso Santo Antônio, martelo formidável dos hereges. Comunicai-me a verdadeira docilidade às doutrinas da Santa Fé Católica. Deus vos salve, meu glorioso Santo Antônio, digno filho de São Francisco, abrasado como ele no amor divino. Inflamai o meu coração neste fogo sagrado, para que sempre arda nas suas belas e amorosas chamas. Assim seja. Ó glorioso Santo Antônio, meu grande advogado, pela confiança e pelo amor que em vós depositei, dignai-vos conceder um olhar benigno em meu favor. Grande Santo, vós que operais tantos milagres e que tantas graças alcançais para aqueles que vos invocam, tende compaixão também deste devotado servo vosso que está tão necessitado de vosso auxílio. Dizei uma palavra àquele menino que feliz apertais entre os vossos braços, e dele impetrai a graça que humildemente vos peço agora. Grande Santo Antônio, apóstolo cheio de bondade, rogai por nós.
Santo Antônio, que recebestes de Deus o poder especial de fazer achar as coisas perdidas, socorrei-me neste momento, para que por vosso auxílio encontre o objeto que procuro. Obtende-me também uma fé ardente, a perfeita docilidade às inspirações da graça, o desejo de levar uma vida de verdadeiro cristão e uma esperança firme de alcançar a bem-aventurança eterna. Amém. Meus queridos ouvintes, terminamos o nosso terço combatendo com Santo Antônio as forças do mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo, se Deus quiser. Salve Maria, salve Santo Antônio de Lisboa e Pádua.